Até agora, o domínio do nosso estudo se limitou apenas a funções de uma única variável, mas a maior parte dos problemas geométricos, físicos e de engenharia dizem respeito a funções que dependem de mais de uma variável, de duas, de três, de várias variáveis de uma forma geral. E eu citaria aqui alguns exemplos mais simples, outros mais complexos. Nós não visamos estudar estes exemplos, nenhum deles agora, mas servem para elucidar a discussão que virá nessa etapa do nosso estudo. Por exemplo, o volume de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo V depende de três variáveis, de x, de y e de z. O volume deste paralelepípedo é o produto x vezes y vezes z, se nós imaginarmos que este paralelepípedo possui altura z, largura da base y e profundidade aqui y. Largura da base x e profundidade y. Ou seja, este volume nada mais é do que a área da base vezes a altura, a área da base é xy e a altura é z. Portanto, este volume depende de três variáveis. À medida que eu vario x, vario y e vario z, eu vario o volume desta figura, deste sólido geométrico. Então, o volume do paralelepípedo depende destas três variáveis. Por outro lado, há várias superfícies tridimensionais que dependem de várias variáveis. Por exemplo, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é a equação de um paraboloide de revolução. Um paraboloide, né? Ou seja, eu tenho aqui o meu eixo z. No caso agora, limitando-se x, y e z, limitando-se agora a funções de duas variáveis, aqui no caso z é uma função de duas variáveis, ou seja, z é a minha variável dependente, as variáveis independentes são x e y. Então aqui eu posso ter o domínio de uma certa função, domínio D, e para cada par xy eu tenho z, uma cota z, aqui eu teria x0, y0, z0 igual a f de x0, y0. Então teríamos uma forma geral desta superfície, constituída, claro, por uma função de duas variáveis, uma vez que uma função de três variáveis geométrica necessitaria de uma quarta dimensão. Portanto, se estamos falando de superfícies geométricas, né, só há sentido representá-las em três dimensões e não em quatro, né? Então, teríamos que ter algo do tipo z igual a f de x e de y. Como disse, não há sentido geometricamente em falar de uma função de três variáveis geométrica. Claro que uma função que represente uma grandeza física faz sentido. Até três dimensões. Por exemplo, eu poderia ter uma distribuição
de temperatura no espaço. Distribuição de temperatura no espaço. No espaço eu posso ter T em função de X, de Y e de Z, igual a F de X, de Y e de Z. Ou seja, para cada ponto no espaço eu tenho uma certa temperatura. A rigor, se eu pensar, claro que a variação é muito pequena, a maior parte dos termômetros, principalmente os que eu tenho na minha casa, não pegaria essa variação, mas se eu tivesse um termômetro razoavelmente sensível, não é difícil imaginar que para cada ponto dentro de uma sala, por exemplo, que eu medisse a temperatura, eu posso ter temperaturas diferentes, ainda que seja no 10º do grau ou no 100º do grau, mas elas são a rigor diferentes. Então, a distribuição de temperatura em cada ponto do volume da sala, é claro que se eu tenho um domínio tridimensional em forma de volume, como é uma sala, que eu tenho um espaço tridimensional dentro desta sala, em cada ponto de coordenadas x, y, z, como aqui está, eu teria a rigor, um problema mais genérico, temperaturas diferentes. Da mesma forma, eu posso ter uma distribuição de temperaturas dentro de um forno. Por exemplo, eu ligo lá o forno, ainda que eu selecione lá no forno da minha casa uma temperatura de 250 graus. Se eu tivesse sensores de temperatura ao longo de todo o forno suficientemente sensíveis, eu com certeza observaria que a temperatura dentro desse forno não seria uniforme. Ela vai variar. Então, para cada ponto de coordenadas x0, y0, z0, eu tenho uma temperatura T0. Então, aqui é uma função de 3 variáveis. Mas observe que não faria sentido nenhum eu dizer que seria uma função geométrica que representasse uma geometria com 3 variáveis, porque eu não conheço a 4ª dimensão. Claro que eu poderia envolver o tempo, mas representar geometricamente uma função, por exemplo, vetorial que dependesse de x, de y, de z e do tempo, eu não conseguiria representar geometricamente. Um último exemplo aqui, eu poderia falar, por exemplo, do consumo de combustível de um automóvel. Também é uma função de mais de uma variável. Eu posso enumerar aqui, primeira variável de todas, velocidade, com certeza. A quantidade de combustível que eu gasto a 20 por hora não é a mesma quantidade de combustível que eu gasto a 50 km por hora, não é a mesma quantidade que eu gasto a 80 km por hora. Depois eu poderia mencionar aqui ainda, por exemplo, a forma do automóvel. Ou seja, o ar está passando aqui, então eu teria uma velocidade. Com certeza essa velocidade vai alterar a quantidade de combustível, a forma e a aerodinâmica deste automóvel também vai variar a quantidade de combustível que ele consome, o coeficiente de atrito das rodas com o asfalto ou com o calçamento, dependendo do tipo de revestimento do solo. Então, a rugosidade do solo, a densidade do ar. Então, observe que há problemas que dependem de muito mais do que 2 variáveis, e assim sucessivamente.
Para que todos esses exemplos? Para que nós observemos que há motivação suficiente para estudar as funções de várias variáveis. Por quê? Porque a maior parte dos problemas geométricos, dos problemas físicos, dos problemas que são estudados na engenharia envolvem funções de mais de uma variável. Por isso, eu não posso pensar em estudar apenas as funções de uma única variável. Então, espero com isso ter motivado você a encarar este estudo, porque é um estudo suficientemente empolgante, porque condiz com as nossas expectativas da realidade dentro da física e dentro da engenharia.